para dar um aviso. Aí logo em seguida nós vamos estar orando pelos dias de oferta e entrando na palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O relatório do mês de abril. No mês de abril foi distribuído 19 cestas básicas. Na região do Vila Cristina, Alterosa, segunda seção, Pará de Minas, Igarapé, Esmeralda, Niterói, Bairro Industrial, Campo dos Elíseos, Duque de Caxias e Parque das Acácias. E também foi arrecadado 8 kits de limpeza, 3 fardos de água de 1,5 litro, R$50, que gerou 7 fardos de água, um total de 84 garrafas de 500 ml e 50 embalagens de Marmitex. Amém? Eu vou ler algo aqui para vocês que eu tenho aprendido. Amém, igreja? Cristo é o problema da assistência social. O terceiro problema social apontado por Jesus abrange essas duas graves realidades humanas. Enfim, enfermo e preso. Enfermo e me visitaste, preso foste me ver. Mateus 25, 36. Aí temos o problema da assistência social. Quanto ao enfermo, aí se acham todos os fatos sociais referentes à saúde, à instrução e educação, cultura, religião, serviço social, a previdência, a criação de meios e recursos para a boa formação física, moral, intelectual e espiritual das pessoas, como remédios, hospitais, asilos, orfanatos, escolas, igreja e tudo que concorra para o bem total da pessoa humana. Quanto aos presos, aí temos os problemas da liberdade civil, jurídica, política, de consciência e de locomoção das pessoas, os problemas de crime e suas consequências, os problemas da justiça e do direito da delinquência e da adolescência, e dos males e vícios sociais, tais como o analfabetismo, licenciosidade, prostituição, drogas, fraudes, mentiras, extravagâncias, mundanismo, enfim, tudo que rebaixa o nível de uma sociedade humana. É nossa responsabilidade cristã colaborar com a nossa participação no sentido de corrigir esses males e incentivar todos os meios sádios relacionados com o problema grave da assistência social. Esses 3 marcos sociais os que deles decorrem. Só pode ser tratado à luz das leis que Cristo fixou em seu Evangelho e no seu Evangelho, no ensino dos apóstolos. Sem a prática cristã dessas leis, o mundo cairá na decadência irremissível de sua miséria. Eu agradeço a oportunidade em nome de Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, só reforçando, essa água mineral e esses marmitex é que a Igreja Batista Luz do Mundo, conjunto com os outros irmãos, estão servindo marmitex no Barreiro e no centro de Belo Horizonte para os moradores de rua. É bom a gente estar trazendo ao conhecimento dos irmãos, porque a igreja não está parada. A igreja está em pleno funcionamento, a todo vapor, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queria que os irmãos ficassem de pé. Vamos orar, agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e logo em seguida estaremos entrando na palavra. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada primícia que foi colocada aqui, ó Pai, neste altar, por cada dízimo, cada oferta, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor proporcionou, ó Deus, neste dia. Nós agradecemos. Gratidão, ó Pai, é a palavra que temos para o ouvido do Senhor, como aroma suave, ó Pai, nos ouvidos do Senhor, como um aroma suave às suas narinas. É gratidão que nós rendemos a Ti, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, condições de estar contribuindo à Tua casa, para que venha estar sendo mantida, ó Pai, esta obra, e que venha estar, ó Pai, cada vez mais e mais disposta para essas portas abertas, para receber almas para o Teu reino. Que isso que interessa, Pai, as nossas vidas, de estar, Pai, neste lugar, para render almas ao Teu reino. Por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aproveite que está de pé, abra a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15,
a partir do verso 20. Nós vamos ler até o verso 23. Melhor, vamos ler o 19, do 19 ao 23. A palavra do Senhor diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Podeis assentar, irmãos? Irmãos, a palavra é clara no verso 19. Se esperamos só nesta vida, só nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como o pastor Edson disse no culto de manhã, nós não temos que brigar com este mundo, porque o mundo quem criou foi Deus. Nós não temos que brigar com a natureza, com tudo aquilo que foi feito, porque tudo que Deus fez, Ele mesmo disse que era bom e era bonito. Se nós falarmos mal da natureza, nós estamos falando mal do próprio Deus, porque Ele criou. Se nós falarmos do outro irmão, nós estamos falando do próprio Deus, porque foi Ele também que criou. Então nós não podemos esperar somente nesta vida. Nós não devemos sim conformar com o sistema desse mundo, porque a própria palavra disse que o sistema desse mundo já é do maligno. Porque o sistema do mundo, ele só quer lutar contra as coisas espirituais. Ele só quer lutar contra aquilo que Deus manda que nós façamos. Deus manda que nós amamos os irmãos. O mundo diz que você não é obrigado a amar ninguém. Você não é obrigado a amar nem a você mesmo. Porque tem muitas pessoas que se mutilam, que se destrói. Porque aquele que bebe, ele está destruindo a si mesmo. Aquele que fuma, ele está destruindo o seu próprio pulmão. Então ele está destruindo uma obra feita pelas mãos de Deus. Ele está indo em contradição com a própria coisa que Deus fez. E a palavra nos fala que não podemos esperar somente nesta vida. Temos uma vida eterna após esta. E também a palavra nos deixa o arbítrio de escolher se queremos viver a vida eterna com Cristo ou se queremos viver a perdição eterna, com quem vocês já sabem, não precisa nem repetir, que nem é bom você ficar repetindo o nome desse imundo. Mas vamos continuar. A palavra ela continua dizendo no verso 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Nós sabemos que Jesus, Ele é a primícia de Deus. E Deus, Ele não pensou em momento algum. Ele não foi... Ele não olhou só para Ele. E você, esse filho é meu, eu não vou dar ele pela vida daquelas pessoas cabeça dura. Porque o próprio inimigo falou com ele: ah, mas você vai dar sua vida para esse povo que não quer nada com você, que não reconhece você como Jesus, como filho de Deus. Mas tudo aquilo tinha que acontecer para chegar em nós hoje. Se não tivesse acontecido, não tinha chegado em nós.
Então, Deus ele não pensou duas vezes em dar a primícia dele por amor de nós. Mesmo sabendo tudo que o filho dele ia passar. Você não vai dar o seu filho, entregar seu filho num lugar que você vai saber que ele vai ser maltratado, que ele vai ser cuspido, que ele vai ser pisado, que ele vai ser chicoteado. Quem tem filhos pequenos que precisa deixar na casa de alguém, ela vai olhar primeiro a índole da pessoa, como que a pessoa trata os filhos dele, para depois deixar o seu filho na mão daquela pessoa. Mas Deus não, Deus ele sabia que nós, cabeça dura, nós ignorantes, nós truculentos, ele nem assim ele poupou o filho dele. Ele não poupou a primícia dele. Mas, mesmo com tudo que Jesus passou, ele nos garantiu a salvação. E ele está à direita de Deus. Porque aqui diz que aquele que morreu, ressuscitou e é a primícia de Deus. E nós também somos primícias com o Senhor. Porque a palavra vai dizendo, porque assim como a morte veio por um homem, nós sabemos que Adão, ele foi o primeiro que veio, mas falhou. Não precisa falar porque todo mundo sabe a história de Adão. E muitos falam jogando a culpa só na mulher. Não podemos concordar, porque se o homem aceitou é porque ele não tinha opinião própria naquela época. Ele não foi pulso firme. Mas também não podemos brigar contra isso, porque tinha que acontecer para que hoje nós estivéssemos a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Continuando. E mesmo o primeiro homem falhando, Deus ele não tinha um segundo plano. Jesus nunca foi o segundo plano. Jesus sempre foi o primeiro plano de Deus. Tem pessoas que falam assim, Jesus era o plano B que Deus tinha. Deus não usa plano B. Aliás, ele nem usa o ABCD. O dele é o OBCD, é obedecer. O dele é o contrário do nosso. Para Deus não tem ABCD, não tem o alfabeto. Então ele não tinha plano B. Jesus foi o plano A, o primeiro, o único que surgiu no coração de Deus. Ele sabia tudo que ia acontecer. Que Adão não ia cumprir, que Abraão e que todos os profetas que foi colocado, Moisés, todos aqueles não iam ter as condições de fazer o que Jesus fez. Chegar nessa terra como santo e morrer santo. Sem nada que pudesse o imputar como pecado. O único que viveu 33 anos nesta terra, sem ter uma vírgula como em que falar que ele errou. Mas tudo o que tinha que acontecer era para que ele fosse primícia de Deus e que nós fôssemos primícias para ele, como nós somos a menina dos olhos de Deus. Irmãos, se você colocar a importância que é, quando a Bíblia fala, ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Você é especial para Deus. Aquele que fala mal de você, ele vai ter que lavar a língua dele. Porque se você é menina dos olhos de Deus, ele está falando do próprio Deus. Se você, a Bíblia também fala, se você tem condições de ajudar e não ajude, você vai ser cobrado do próprio Deus. Daquele que você é a menina dos olhos dele, vai ser cobrado dele também.
Porque tudo que ele deixou é para que nós venhamos a obedecer a palavra dele. Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que é dito na palavra, não podemos deixar de obedecer, porque nós estaremos entrando em contradição com o próprio Deus. E continuando, o verso 22 diz assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós temos vivificação através de Cristo, através de Jesus Cristo, através de fazermos, pelo menos tentar fazermos um pouquinho que Deus fez nessa terra. E Ele deixou duas coisas principais para que nós pudéssemos fazer, e Ele sabe que nós temos condições de fazer isso: amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Você amar o seu próximo é você saber que o irmão não tem um copo de arroz para fazer na casa dele, mas você tem um pacote, você pode dividir a metade com ele. O irmão não tem um copo de feijão para cozinhar, mas você tem um pacote, você pode dividir meio pacote com ele. Isso, irmãos, é primícias. Isso é fazer a vontade de Deus. É você saber que o irmão não tem um sabonete para tomar um banho, você ir lá e dar, você tem dois, dá ele um sabonete. Porque produto de higiene pessoal também faz parte de primícias. Depois que nós começamos a fazer esse kit de limpeza, você precisa ver a alegria que a pessoa fica quando chega uma cesta básica e um kit de limpeza. Nós chegamos num lugar para entregar, a dona falou assim: eu estava sem um sabão para lavar roupa. Aí chegou uma caixinha de sabão Omo. Ela ficou na alegria só. Coisa simples, coisa que nós podemos fazer, coisa que Deus tem nos dado condições para fazer. E se nós não fizermos, a palavra fala que é pecado. Ela traduz como pecado você ter condições de fazer para o seu irmão um bem e não fazer. O verso 23, a palavra diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus já é a primícia de Deus, porque Ele já está lá à direita do Pai. E nós que estamos caminhando com Ele, caminhando aqui, e que temos o Espírito Santo como nosso consolador, que nos mostra, que nos direciona a estar fazendo a coisa certa para não sair do caminho. Isso nos garante que na vinda dele nós seremos primícias também. Junto com o Senhor, nós estaremos na boda do Cordeiro, lá onde tudo que tem preparado, a Bíblia fala que nossos olhos não viu e nem nossos ouvidos. E nem nossos olhos têm condições de mensurar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade. O pastor Edson vai estar parabenizando as mães e encerrando o culto. Paz do Senhor Jesus, amém? Parabéns para todas as mães. Que Deus continue dando força, sabedoria, unção. E eu estava lembrando de uma mãe da Bíblia, aquela mulher moradora de Sunem, chamada de Sunamita. E ao conhecer o profeta Eliseu, abençoou a vida dele. E a Bíblia fala duas coisas daquela mulher, que além dela ser uma mulher rica, ela era esposa de um homem já idoso. E mesmo assim ela ainda não tinha filho. E o Senhor a presenteou, trazendo um filho sobre a sua vida. Ela engravidou, teve o filho. Pouquíssimo tempo depois, o filho dá uma dor de cabeça. O pai pensou que era coisa à toa, mandou para a mãe, né? Aí vai lá ficar com sua mãe, que você está passando mal, está reclamando de dor de cabeça. E no mesmo dia, aquele menino morreu. Essa mulher podia ter apavorado, desesperado, perdido a fé.
Mas ela providenciou tudo, deixou o menino ali, pediu que providenciasse o animal, que ela tinha que ir até atrás do profeta. Enquanto Deus não desse a palavra final, ela não ia acreditar, mesmo vendo que já não havia fôlego naquele menino. E ela tinha uma convicção muito grande. Ela disse, olha, isso aqui foi fruto da bênção de Deus e da promessa de Deus na minha vida. Eu não aceito que seja dessa maneira. Não pode ser assim, eu não estou conformando. Isso é um sentimento de mãe. E ela, enquanto ela não chegou no profeta para ouvir uma palavra, que Deus pudesse usar o profeta e dizer, é assim que eu quero, ela não ia ficar satisfeita. E assim ela fez. Foi lá, o profeta falou que ia mandar Geazi com o bordão dele. Ela falou, não, eu não saio de perto de você então. Coisa de mãe, não é? E aí, ele falou, então eu vou. E foi, Geazi vai na frente, vai com o bordão, toca no menino, não acontece nada. Mas aí ele vem e anuncia para o profeta, olha, o menino morreu mesmo, não tem jeito não, já fui, já fiz o que você falou. O profeta deitou sobre o menino, boca com boca, olho com olho, mão com mão. Deus viu a atitude daquela mãe. Deus viu o posicionamento daquela mãe. Deus viu a atitude daquela mãe, viu a fé daquela mãe. E levantou lá de cima e determinou a bênção. Eu quero desafiar cada mãe, nesse dia tão especial, para você também fazer a mesma coisa com seus filhos, que são promessas do Senhor na sua vida. Leve seus filhos diante de Deus. Enquanto Deus não der uma palavra final, não aceite. Porque Deus tem vitória para a vida dos nossos filhos. Deus tem vitória para a nossa casa. Leve seus filhos diante do altar do Senhor. Leve eles diante do Todo-Poderoso. Aí Deus vai liberar uma palavra, porque Deus vai olhar a sua fé, a sua atitude. Deus vai olhar a sua determinação. E através de você, chega a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Que Deus abençoe cada mãe. Que Deus acenda aí cada chama que às vezes possa estar até apagada, devido às circunstâncias da vida, devido às dificuldades, né, que às vezes estão passando. Mas aquela mãe, ela jogou para o canto todas as dificuldades, todas as circunstâncias, todas as evidências negativas. E ela lembrou de uma coisa, tem um Deus que fez um milagre na minha vida e pode fazer de novo, eu vou atrás dele. E eu sei que esse Deus é vivo e é poderoso. Ela não desistiu. A sua fé foi maior do que a sua luta. A sua fé foi maior do que as ameaças que tinham em volta dela. E assim ela venceu. Meu irmão, Deus permite situações difíceis na nossa vida, mas a nossa fé precisa ser maior do que elas. Deus coloca na prova, para ver qual que é maior. Em que a gente acredita mais? Que prova de fé que Deus fez com essa mulher? Eu acredito mais numa criança que eu estou vendo que já não tem fôlego, ou eu acredito no poder de Deus que pode fazer um milagre na vida dele? É muito mais fácil acreditar que já era, que acabou, que não tem mais jeito. Muito mais fácil. Mas para quem já teve uma grande experiência com o Senhor, ele consegue acreditar que ainda há esperança, nosso Deus é vivo, poderoso e nada está perdido. O Senhor está no controle de todas as coisas. Coloque sua família diante do Senhor, abençoe os seus filhos, vamos ficar de pé. Nós vamos orar pelas mães, pode ficar no seu lugar mesmo. Nesse momento de pandemia, a gente não está chamando aqui na frente para não dar aglomeração, mas Deus te abençoe aí na cadeira que você está. Deus te abençoe na sua casa que está acompanhando essa live. Deus abençoe você aí no seu lar. Amém? E orar também pela nossa semana, encerrando o culto, para que possamos ir para a nossa casa com a nossa bênção, em nome de Jesus. Amém? E no final, tem uma lembrancinha aí para cada mãe, não saia sem pegar a sua lembrancinha. É simples, mas de coração. Amém? Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, exaltamos o nome do Senhor, Pai. Obrigado pelos louvores, a palavra, a presença do Senhor. Obrigado por cada oração que não vai ficar sem resposta, cada pedido. Abençoa a nossa irmã Ana. Pai, continua, Senhor, fortalecendo, dando a saúde, a provisão. Ó Deus, que ela venha se recuperar o mais rápido possível, Senhor. Abençoa ela nesse dia das mães, dando ela saúde, que ela volte a andar normal, com aquela alegria dela, em nome de Jesus, ó Pai. Vá de encontro à vida dela, Pai, toque na vida dela, toda a família que seja abençoada.
Abençoa, Pai, a nossa vida, abençoa cada mãe. Em nome de Jesus, nesse dia, onde nós pedimos essa bênção, sabemos que não é fácil, sabemos que a mãe às vezes sofre mais do que o filho quando ele passa alguma dificuldade, algum problema. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha dar força, sabedoria, determinação, unção, direção do Senhor, como aquela mulher de Sunem teve essa sabedoria e graças ao Senhor ela entrou pelo caminho correto, ao invés de desesperar, buscar ao Senhor e continuar crendo, sabendo que o Senhor é poderoso. Abençoa cada mãe, Pai, nesse dia tão especial, tanto as que estão aqui quanto as que estão em casa, que recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor também possa abençoar, Pai, a nossa vida, nos dando uma semana de vitória, repreendendo todo o mal, toda a armadilha, toda a cilada do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Dá uma semana de vitória, de bênção, de direção do Senhor, de provisão, de livramento, em nome de Jesus, ó Pai. Que a presença do Senhor seja com cada um, que a presença do Senhor seja em cada família, Pai. Oh Deus, cada canto de cada casa, ó Pai, vai inundando com o poder, com a graça do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos leve para o nosso lar, para a nossa casa, nos leve em paz debaixo das mãos poderosas do Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.